Olá pessoal, mais um vídeo aqui do resumo, de conteúdo da certificação GCP Cloud Digital Leader. A gente vai para o capítulo 8. Como a gente maximiza as aplicações em andamento em cloud? Primeiro tópico, manter operacional essas aplicações que estão em produção. Como a gente faz para manter essa operação íntegra, com relação ao monitoramento, resolução de problemas e implementar essa performance dessas aplicações. Aí nesse requisito, a gente precisa avaliar a questão de logs, as métricas e tudo que é gerado de informação com relação a essa aplicação em toda a hospedagem da cloud, Possibilidade de criar dashboards customizáveis para a gente visualizar essas métricas e o caminho, analisando o que é gerado de log, de informação da aplicação. Tentar entender esses indicadores de performance, de estabilidade, manutenção da aplicação e quais são os gatilhos de alerta que pode reportar algum erro, O que a gente precisa ficar atento, de olho? No dashboard, criar esse dashboard como um apoio, que ele seja customizado para a gente ver esses logs, essas informações, enfim, essa visualização do comportamento operacional da aplicação, monitorar a saúde da aplicação, checando o LRs, os grupos, os recursos e tudo mais que tem a ver com as suas instâncias, e esse balanceamento de dados e serviço de monitoramento, configurar, monitorar e criar alertas desses serviços, dos Service Levels Objectives, os SLOs, para a gente entender se está sendo atendido, se está dentro da expectativa. Então, quando a gente fala nessa questão de monitoramento, é importante entender os objetivos da operação com essa questão de disponibilidade, resolução de problemas, as tarefas e como a aplicação se comporta, a sua performance. Tem como a gente customizar, e isso é muito importante, as visualizações desses dados operacionais de comportamento da aplicação, checar a saúde dela, ou seus alertas para a gente tomar ações. E quando que tem os incidentes, quais são as melhores práticas, precisa determinar isso no projeto, e quais são as ações e o que a gente vai fazer de acordo com essas regras de tarefas que a gente aplica, Quando a gente vai para o outro ponto, que é aplicando o SRE, os princípios, a gente precisa encontrar qual que é o nível de serviço ideal, o Service Indicator, SLI, é uma quantidade mensurável de algum aspecto da aplicação. É o level de serviço, o nível de serviço. E o SLI é uma métrica que a todo momento está nessa jornada da aplicação, nas respostas, nas requisições, processamento e armazenamento de dados. É como o serviço está sendo desenvolvido, como que ele está acontecendo, Então, o SLA é bem importante. Alguns exemplos: resposta de latência, qual que está a latência, da aplicação, se está tendo falha, como que está o input e aí o batch de resolução de problemas, o tempo de processamento está sendo maior do que quando surge algum problema ou atendendo as demandas de problema. E a gente tem que, em algum momento, decidir quais vão ser essas métricas, se o SLO, ele depende, esse Level de Service Objects, ele depende do SLI, Então, o SLI, ele tem que ser menor ou igual o SLO. Tem algumas regras na documentação, depois eu aconselho que você veja em detalhes, mas aqui entra no que a gente tinha comentado. Não existe serviço com 100% de disponibilidade, Mas é muito comum dentro de GCP ou nos projetos trabalhar com 99.5, 99.9 ou até mesmo 99.99, certo? O que é muito comum, Essa necessidade de chegar em acordo com o nível de serviço. O SLA, o Service Level Agreement, ele é uma métrica
que ele traz junto com o SLA, que é negócio, é um nível de serviço, né? Ele pode ser explícito ou não, ele tem consequências quando a gente tem um cálculo errado ou não define muito bem isso, que pode ser clientes não sendo atendidos da forma que eles gostariam ou está em contrato, podem gerar cancelamento ou necessidade de devolução de valores, redução da escala por algum impacto operacional. E sempre ele é a base, né, dos serviços ofertados. É importante ele ter cálculo que impacta diretamente na performance da aplicação. E é comum também essa questão de qual que são os erros aceitáveis, né, como que a gente calcula a nossa margem de erro, que basicamente é o SLO menos o SLI, que daria aí um erro aceitável. Aqui nesse caso, 0,2%, por exemplo. Então é muito importante esse tipo de ação, que impacta diretamente quais são os lançamentos de novas features, né? As mudanças esperadas, expectativa do sistema, como responde, as falhas que são inevitáveis, né? Como que a gente lidar com isso, planejamento em que o sistema fica fora, né? Tem esse tempo de inatividade, qual a resposta aos riscos experimentais e principalmente essa questão de circunstância provocadas, né? Ou seja, aqueles acontecimentos imprevistos, alguma coisa saiu de fora ali do nosso radar, né? Qual é o nosso tempo de resposta? Então, o SRE traz essas necessidades, né? Traz esses indicadores. O SLI, que traz essa métrica para determinar como o serviço está trabalhando, né? E juntamente o SLO, quais que são os objetivos com relação a esse atendimento nesse tempo de resposta. Então, os SREs, essas ações, é muito importante para o desenvolvimento da aplicação, né, esses conceitos. E são importantes na hora da avaliação também, caso você for fazer a certificação. Essas questões de SLA, SLI, e o SLI envolve, né, essas promessas do uso do sistema, atendendo ao SLO em certo período, quais são as consequências disso. É importante entender esse bucket de erro, né, essa margem de erro, e quais são as ações e como a gente lidar com quando isso acontece, né? Então, é um resumo breve, mas esse é um ponto muito importante que cai várias questões aí na certificação. E quando a gente vai, né, para o ponto de o que GCP como operação pode ofertar, né? A gente tem o Cloud Monitoring, que ele coleta e mensura de todos os recursos de GCP, e a gente tem uma forma visual de, através dos logs, quais são os recursos que estão performando bem, como que está o SLO e SLA, e quais as ações imediatas que eu preciso tomar avaliando esses logs, né? E o Cloud Log, basicamente, ele traz no serviço esse armazenamento, visualização e essa interação com os logs, que trazem muitas questões operacionais. A gente consegue ler, gerar queries, exportar para outro serviço como BigQuery ou armazenar esses logs, criar métricas, né? E tem vários logs e seus tipos, como questão da plataforma, logs auditáveis, né, auditorias de performance e de usuários. E ele pode também com outras operações e serviços, como debug, reportar erros e por aí vai. Né? Como que a gente faz a manutenção, falando aqui do Cloud Debugger? Que o Cloud Debugger está diretamente ligado ao gerenciamento, né, e visualizar a performance da aplicação. Ele inspeciona toda a execução da aplicação em tempo real, trazendo os possíveis problemas, né, que a gente pode ter de execução, de saídas ou resultados inesperados. Então ele consegue trazer essas fotos, capturar esses dados, identificar, mesmo que a operação continuando, a gente consegue realizar essas manutenções para que seja corrigido, para que não gere mais problemas. O Cloud Tracing, ele é um sistema distribuído que ele vai avaliar o quê? A latência da operação, como que está o tempo de resposta, performance. E ele trabalha automaticamente com App Engineer, Cloud Function, GKA e outros
serviços aí variáveis de GCP. E os principais benefícios, ele identifica as quebras, né? As falhas, ele tem alerta automático, a possibilidade de uso de API para recursos, né, diversos, e ele possibilita essa questão de fazer o software melhor, né, com uma contínua análise da performance, consumo aí de recursos de CPU, memória, se está muito intensivo, provisionar ações para redução de custo, e como as principais features, eles salvam, né, esses dados aí durante 30 dias. É possível exportar para outros storages, outras ferramentas, e tem suportes aí para Compute Engineer, App Engineer, Kubernetes Engineer e o Dataproc, né? Então aqui é alguma vertente dessa questão de monitoramento das aplicações. Resumindo, pessoal, são informações super interessantes, eu super aconselho a aprofundar, que a gente tem em relação ao deploy. A gente tem uma questão operacional de como está sendo executadas as operações, resolução de problemas, melhoria de performance. Tem um monitoramento visual, né, de status, checar a saúde da operação e alertas quantitativos de acordo com aquilo que está dentro do nosso objetivo da aplicação, né? E os incidentes, que a gente consegue ter essa responsabilidade, esse monitoramento e desenhar regras para como a gente lidar com essas tarefas de incidentes. SRE, seus princípios é muito importante, que está ligado ao SLI e SLO, né? E o SLI é o valor do serviço, né? Uma métrica, e o SLO traz os principais objetivos na implementação do SRE, né? Que é baseado no SLI, e ele mensura, né? Toda essa gama dos serviços e como está a execução. Basicamente, SLA, ele envolve aí uso de serviço, né? Como que tá o tempo de resposta, né? E a gente consegue encontrar o erro budget aí, que é a margem de erro esperado para tempo de resposta e as ações necessárias em diversos cenários, como desenvolvimento de novas features, planejamento de quedas de sistemas e eventos inesperados, né? E em GCP a gente tem essas operações, e a gente tem serviços específicos para monitoramento e logging, né, que atende aí a questão de SLO, e os vários passos aí do Cloud Logging para como o sistema vem reportando dados conforme ele está em produção, né? O Debugger, que possibilita alertas, monitorar erros ou lentidão desse sistema com oportunidade através desses log points para a gente exercer algumas melhorias. E o Trace Profiler, né, que ele analisa essa latência durante a aplicação, o funcionamento. Então, o Cloud Trace, ele promove performance e redução de custos através dessa análise, mapeando o consumo, seja de CPU ou de memória, né? E através do Cloud Profiler a gente consegue ver esses indicadores também. Então, isso é um pouco de resumo desses serviços com relação a como que a gente maximiza essas aplicações que estão sendo executadas, né? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo.